Olá, bom dia. Pela graça de Deus, nós estamos juntos por mais um domingo, o último domingo desse ano. Espero que você tenha passado a noite de Natal, o dia de Natal, final de semana de Natal, muito bem. Espero que o seu coração esteja vibrando com esse sentimento gostoso que a gente alimenta quando está à mesa junto da nossa família, celebrando a vida, celebrando a Jesus Cristo. Então espero que nessa manhã o seu coração esteja todo nutrido com a graça de Deus de todas as formas, né? Aquilo que a Bíblia vai falar de a multiforme graça de Deus que se manifesta de várias maneiras, e eu espero que ela tenha se manifestado assim na sua vida, no seu coração, na vida de toda a sua família, e que nessa manhã seu coração esteja renovado. Louvado seja Deus por esse dia, louvado seja Deus pela vida, louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no texto que está em Hebreus capítulo 10, eu vou fazer a leitura do último versículo, o versículo 39, Hebreus capítulo 10, versículo 39. Vou dar um tempinho aí para que você procure o texto. Enquanto você procura o texto de Hebreus 10, versículo 39, quero dar alguns avisos aqui para você. Quero lembrar você que hoje, às 20 horas, nós teremos o nosso especial de Natal. Hoje nós teremos a apresentação de um pequeno musical, no qual eu escrevi o texto, nós colocamos os hinos do nosso inário que tratam da história do Natal, e nós vamos recontar mais uma vez essa história. E eu gostaria muito que você pudesse participar com a gente desse tempo. Queria desafiar você a compartilhar o link também dessa nossa apresentação, para que outras pessoas possam nos ouvir, possam ouvir essa mensagem tão especial que é a mensagem do Natal, muito embora o dia de Natal já tenha passado, mas a mensagem do Natal, ela é uma mensagem para a vida. Então nós pensamos no Natal como uma mensagem de esperança, e nós vamos falar sobre essa mensagem de esperança nessa noite, e eu fico aqui criando esperança de que você possa participar junto conosco. Também quero lembrar você que no dia 31 de dezembro, o último dia do ano, às 19h30, nós teremos o culto de gratidão, né? Uma noite especial, né? Uma noite de gratidão por um ano de perdas e por um ano de lutas, mas com o coração cheio de gratidão. Um culto especial, uma programação muito especial, onde nós teremos o testemunhos de muitos irmãos e irmãs, famílias aqui da nossa igreja, que ao longo de 2020, talvez como você, tenha passado por momentos muito difíceis, desafiadores, mas eles vão contar como é que foi que eles perceberam a presença de Deus num ano tão difícil quanto esse que nós estamos vivendo. Então, dia 27, hoje à noite, a partir das 20 horas, não é 19h30, ok? Às 20 horas, e dia 31, às 19h30, nós teremos essas duas programações online, todas elas serão online, não teremos reunião presencial aqui na nossa igreja. E no dia 3 nós também teremos o culto, que será o culto online, nós não teremos também presença aqui na nossa igreja. Nós voltaremos com os presenciais a partir do segundo domingo, se as coisas se estabilizarem nesse tempo, nesse período. Então, espero poder contar com a sua companhia nesses dias todos. Hebreus capítulo 10, versículo 34, você tem aí também isso projetado para que você possa assistir na nossa transmissão. O autor diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vou repetir mais uma vez: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que palavra boa, né? Que palavra graciosa que nós encontramos aqui desse texto, a qual o autor de Hebreus, ele expressa na sua carta.
Nós estamos final do ano, último domingo do ano. E quando a gente chega nesse período de fim, o nosso coração ele é balançado por muitas sensações e por muitos sentimentos. Especialmente no ano de pandemia. Eu penso que sensações de gratidão a Deus, porque muitos de nós chegamos até aqui, diante de todo esse desafio que vivemos, mas também uma sensação de insegurança, porque a gente não sabe como será. Né? O diagnóstico aí que se tem dado nas redes sociais é de que esses dias, por conta dos feriados, das festas, promete dias mais difíceis pela frente. Mas eu sempre digo que não adianta a gente sofrer por antecedência, embora a gente sofra, né? Mas não adianta. A gente tem que nos apropriar da sabedoria de Jesus, quando ele diz, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Mas eu fico imaginando que em tempos como esses, de fechamento de um ciclo, de um ano, e o início de um novo ciclo, de um novo ano, o nosso coração precisa se conectar àquilo que a palavra de Deus nos convida à conexão. E esse texto aqui para mim é um texto muito importante, para que a gente não se esqueça que nós podemos não retroceder, nós podemos não nos entregar, nós podemos persistir mais um pouco, nós podemos perseverar mais um pouco, porque nós somos o povo que anda pela fé, que trilha a caminhada da vida pela fé, pela confiança em Deus, no relacionamento com Deus, e por isso, mesmo em tempos inseguros, nós continuamos seguindo, porque, como diz o autor aqui, nós não somos dos que olham para trás, dos que retrocedem, dos que desistem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e seguem avante, são salvos, são agraciados, são abençoados. Então, nesse último domingo de dezembro, eu quero ainda trazer uma palavra de incentivo ao seu coração, de desafio à sua vida. Não tenha medo, não desanime, não entregue os pontos. Eu sei que, assim como eu, você deve estar cansado de toda essa nova rotina, desse novo normal que nós estamos vivendo. Eu não sei se nós voltaremos ao antigo normal. Sinceramente, não sei se conseguiremos voltar lá. Mas eu posso dizer para você que, seja no antigo normal ou no novo normal, Deus sempre vai continuar sendo o mesmo, amoroso, gracioso. Ele sempre vai continuar nos dando o amparo que nós precisamos para que a gente continue seguindo em fé, confiando nele e tendo a certeza de que, faça chuva ou faça sol, Deus continuará cuidando de nós, porque o cuidado dele é para toda a vida. Então confie nisso, e neste último domingo do ano, tente transformar suas preocupações em expressões de confiança, em expressões de consagração e santificação a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai encher o seu coração de perseverança, vai encher o seu coração de ânimo. Eu tenho certeza de que todos os medos, eles serão muito minimizados quando nós nos entregarmos totalmente, inteiramente, completamente a esse Deus que, pela fé, nos ajuda a crer e sermos salvos. Não retroceder, não voltarmos atrás, não pararmos na caminhada, mas seguirmos firmes na direção que Ele tem para nós. Deus abençoe muito a sua vida, o seu domingo, que Ele nos abençoe aqui nessa nossa aula sobre revitalização. Convido a você nesse instante aí na sua casa, como você está, a baixar sua cabeça e a ouvir a oração que eu farei nesse instante, e se ela fizer sentido, convido você a concordar comigo, dizendo um amém, né, ao final dela. Deus, nós te agradecemos por esse instante que estamos juntos nessa manhã, te agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos, ó Deus, por todas as outras oportunidades que serão descortinadas na nossa frente no decorrer desse dia, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos entender os processos da vida. Pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade, para que através da sensibilidade nós consigamos perceber o movimento, a direção do Teu Espírito na história da nossa vida,
na história da nossa família, na história da nossa igreja, Senhor. Nós te agradecemos por termos chegado até aqui. Louvado seja o teu nome por aqueles que chegaram aqui sem ter de passar pelos vales difíceis que muitas pessoas passaram. Louvado seja teu nome por aqueles que chegaram até aqui e mesmo passando pelos vales áridos, se sentem ainda fortalecidos e protegidos no Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, os seus pedidos de oração, as causas que têm colocado, ó Deus, que eles têm colocado diante da tua presença. Ouve, ó Deus, com graça e com misericórdia, como o Senhor tem feito ao longo de toda a existência da humanidade. E dá, ó Deus, socorrer a vida de cada um segundo a porção do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Dá àqueles que estão preocupados, àqueles que estão entristecidos, desanimados, àqueles que estão sem esperança, um renovar, ó Deus, provindo dos céus, provindo do teu Espírito, ó Pai, para que eles possam retornar àquilo que a tua palavra nos convida, que é o primeiro amor, e novamente se reapaixonarem, novamente amarem com intensidade, com integridade a tua causa, o teu reino, a pregação do teu reino, ó Deus, que eles possam, Pai, encontrar naquele primeiro amor, Deus, toda a entrega, toda a dedicação, toda a devoção, toda a consagração do ser ao Senhor, ó Pai, para que a alegria do Senhor os fortaleça. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Abençoa aqueles que estão enfermos, todos eles, ó Pai, aqueles que estão aguardando resultados de exame, aqueles que estão acamados, internados, aqueles que estão nas UTIs, os amigos dos nossos irmãos, os parentes dos nossos irmãos, todos aqueles que ao longo desse ano, Pai, nós colocamos aqui em oração diante de Ti. Nós pedimos que o Senhor continue estendendo as Tuas mãos sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada pessoa que tem buscado o Senhor em espírito e em verdade, Pai, no nome de Jesus. E aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que já se afastaram da caminhada contigo, dá, ó Deus, que o Teu Espírito se instrumentalize da nossa vida, para que, como o pastor, nós possamos alcançar e buscar essas ovelhas, ó Deus. Usa a nossa igreja, usa a nossa vida, usa a minha, usa o meu ministério, usa esse prédio da igreja, ó Deus, para que pessoas encontrem com a graça salvadora de Jesus. Fala conosco nessa manhã, dá que a nossa aula seja muito frutífera, muito proveitosa, dá que nós sejamos mesmo convidados pelo Teu Espírito a profundas reflexões acerca da nossa comunidade, do nosso papel nessa comunidade, enquanto corpo do Senhor, ó Deus. Vivifica a Tua igreja, Pai, revitaliza a Tua igreja. É o nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos estudando então a revista da editora Didaquê, que ela tem como tema Revitalizar para Frutificar. Nós estamos estudando essa revista dentro de um processo pedagógico que a gente vem construindo aqui na nossa igreja ao longo, especialmente do ano de 2020, final de 2019, início de 2020. No final do ano passado, eu apresentei um convite ao conselho da igreja para que nós começássemos a dar os primeiros passos para um processo de revitalização aqui da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Americana. Pela graça de Deus, pela generosidade do nosso conselho, os irmãos presbíteros decidiram abraçar essa causa, me dando liberdade para trabalhar, é claro que liberdade debaixo da supervisão do conselho, como sempre deve ser, mas para trabalhar as dinâmicas desse processo. E de lá para cá, apesar da pandemia, algumas coisas eu já tenho conseguido pontuar, tenho conseguido ajudar a igreja a perceber, mas essa revista talvez seja um trabalho mais oficial, no sentido da gente pensar o que é a revitalização, para que, entendendo o que é, entendendo qual é esse processo, enquanto igreja, nós também tenhamos condições de decidir se nós queremos entrar nesse processo ou não. Eu entendo que é muito importante que a liderança, ela tenha a sua opinião,
de entrar no processo ou não. Entretanto, a liderança não é a igreja, ela representa essa igreja. Por isso se faz muito importante, eu tenho feito desafios, apelos dominicalmente aqui a você, pelo nosso WhatsApp, para você participar das aulas dessa revista, para você encomendar a sua revista, porque ela é essencial nesse tempo no qual nós estamos falando sobre revitalização, para que você entenda, né, quais serão os caminhos, as alternativas, os comportamentos, as frentes que nós precisaremos trabalhar em nós, depois em nossa comunidade, para que a gente, decidindo andar por um caminho de revitalização, a gente caminhe de uma maneira muito consciente. Então eu preciso muito que você participe, preciso muito que a nossa liderança, os nossos oficiais, todos, né, se façam presente nas nossas transmissões, participem, comentem, né, para que a gente entenda que nós estamos todos juntos. Ainda fico triste pelo fato de que as nossas transmissões, elas demandam a participação de poucas pessoas. Aos domingos aí nós temos tido uma frequência de 20, 25 conexões, né, equipamentos conectados às nossas aulas. Nós precisamos fazer com que esse número aumente. É claro que eu sei que durante a semana as pessoas também que não viram no domingo vêm à nossa aula, assistem. Entretanto, eu acho que para a gente firmar essa ideia de corpo, de comunidade que quer encontrar uma direção, é muito importante que a gente faça juntos, ao vivo, para que a gente se perceba ali, né, todos juntos, unidos, buscando a mesma direção. Esse tempo de falar sobre revitalização, de apresentar a você, ela é a expressão daquilo que eu disse nas primeiras escolas dominicais enquanto pastor aqui dessa igreja, de que num processo de crescimento, desenvolvimento da igreja, num processo de revitalização de igreja, não dá para o pastor ir sozinho, porque o pastor ele é transitório, ele não está na igreja para sempre. Então ele não pode puxar esse carro sozinho, ele não pode assumir essa responsabilidade sozinho, mas ele precisa fazer isso com a comunidade, porque o pastor vai embora, a comunidade fica, e ela precisa então estar engajada nisso, né? Já vi muitas igrejas em que elas compraram a ideia do pastor, mas quando o pastor foi embora, na verdade elas compraram apenas a ideia e não o ministério do que se foi proposto. Então eu preciso que você pense sobre o que nós estamos falando, porque em algum momento eu vou querer saber de você se você quer participar desse processo. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento do pastorado aqui na igreja, com o perfil de pastorado aqui na nossa comunidade. Então, eu peço muito para que você participe, que você me ajude. 8h30, né, você mandar mensagens para outros irmãos da igreja que geralmente você não vê nas transmissões, convidando ele para estar aqui junto com a gente, ou então ligar para ele durante a semana, para que ele se faça presente. Eu acho que esse é um papel muito importante do corpo de Cristo. Pastor, mas será que você não pode ligar? Eu poderia, mas eu queria que isso fosse nosso, não fosse meu. Gostaria que fosse nosso. Então, quero já desafiar você a fazer isso. Ajude-nos a envolver a nossa igreja. Ajude-nos a envolver a nossa comunidade, porque o que nós estamos pensando aqui tem a ver com a comunidade. Não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o conselho, mas tem a ver com todo mundo aqui. Eu espero que você possa comprar essa ideia junto com a gente, para a gente começar a revitalizar, né? Dar os passos para a revitalização, porque a ação revitalizadora, ela acontece a partir da direção, do sopro, da unção, da graça do Espírito Santo de Deus. Bom, hoje nós vamos para a terceira lição da nossa revista. Essa terceira lição, ela começa um período de afunilamento. Ela vai fazer um panorama geral, olhando a revitalização dentro do contexto bíblico. Depois, na semana seguinte, na próxima semana, nós vamos falar sobre Jesus e a revitalização da igreja. Então, hoje, nós vamos usar um escopo maior, que é a Bíblia. Na semana que vem, a gente afunila, diminui um pouco, a gente olha para o ministério de Jesus. E assim, a cada semana, a gente vai trabalhando essas ideias e como isso acontece, né? Então, a aula de hoje tem
esse objetivo, de mostrar a revitalização a partir daquilo que se observa na Bíblia, na Palavra de Deus. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Neemias. Neemias, capítulo 8. Neemias 8, do versículo 1 até o versículo 12. Neemias 8, do versículo 1 até o versículo 12. Dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia, se você tiver ela em casa. Se você não tiver, a gente vai deixar a projeção aí para você. Neemias 8, do versículo 1 ao versículo 12, o texto diz assim: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens e mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar muito alto. Eu pedi licença para você que eu preciso tossir. Desculpa. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrado, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem. Reparta com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Uau, excelente texto, né? Nos chama a atenção aqui a
o movimento que a palavra de Deus traz para dentro do povo de Israel. Naquele momento especial que eles estavam vivendo, quanto a palavra de Deus reaviva, revitaliza o coração de um povo que já estava cansado fisicamente, porque trabalharam com muito ardor na reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e de um povo que estava cansado também da opressão que haviam vivido. Nós estamos com um grupo de pessoas que haviam saído do exílio da Babilônia, vivido um momento muito difícil até pelo fato de estarem exilados. Eles eram o povo de Deus, né? Como poderiam estar eles debaixo, subjugados a uma nação pagã? Então havia um cansaço em vários aspectos ali, mas de repente eles são revitalizados pela palavra do nosso Deus. O autor da revista, na introdução, ele diz o seguinte: Esdras era sacerdote e escriba, o responsável por ensinar os mandamentos do Senhor ao povo. Numa reunião solene, todos os que lá estavam puderam constatar os resultados da pregação da palavra e a sua importância no processo de revitalização. Se você estudou a revista, você vai ver que o autor ele faz uma comparação ali muito importante. Ele diz que nós vivemos num tempo, ou já vivemos ou estamos vivendo num tempo, onde muitas pessoas acreditam que a revitalização da igreja, que a manifestação da graça de Deus na igreja vai se dar através da adoração, vai se dar através do movimento da adoração da igreja, e o Espírito irá abençoar a igreja por conta da adoração. Mas o autor, ele diz que essa relação nós não encontramos em nenhum momento dentro da narrativa bíblica, aonde acontece um tempo de avivamento, de revitalização por conta da adoração. Mas nós vamos encontrar nas Escrituras momentos de revitalização que acontecem por causa do entendimento da palavra de Deus. A palavra entendida, compreendida, a palavra absorvida no coração, que leva então o povo à adoração. Mas o ponto de partida são as Escrituras. O ponto de partida é a palavra do nosso Deus, a ação do nosso Deus por intermédio da sua palavra. E a partir disso, então, ele vai fazer o trabalho em cima desse texto de Neemias. E ele vai dizer o seguinte: o que o texto nos mostra é uma série de ações resultantes de uma importante atitude, de estar sintonizado com a palavra de Deus. Então a ideia aqui é mostrar a atitude, né, de estar sintonizado com a palavra de Deus e o quanto isso pode oferecer para nós transformações, revitalizações, vivificação da nossa fé, da nossa relação com Deus, né? Então nós vamos seguir e ele vai dizer assim: a Bíblia, ela é imprescindível no processo de revitalização da igreja atual, a fim de que experimentemos hoje resultados semelhantes aos verificados nos dias de Esdras. A palavra de Deus é uma fonte revitalizadora. Ele vai citar o Salmo 119, versículo 50, possivelmente você até saiba, já tenha até decorado esse versículo, quando ele diz: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. A palavra de Deus dá vida, vivifica, revitaliza, dentro da ideia que nós estamos falando aqui acerca da revitalização. A palavra de Deus, ela é a fonte de toda a revitalização de uma igreja, de uma pessoa, da vida de alguém. E nós vamos observar então, a partir disso, os resultados da pregação da palavra numa igreja que está em processo de revitalização. Bom, qual que é o primeiro resultado? A adoração. Perceba você, a adoração não é a fonte, ela é o resultado. A fonte são as Escrituras. É por isso que dentro da nossa teologia reformada nós falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É ela que direciona, é ela que nos aponta o caminho para aquilo que Deus quer.
Então, um dos resultados da gente trazer de volta o valor, da gente trazer de volta a necessidade da pregação da palavra de Deus, é a adoração. Esse é o resultado natural daqueles que ouvem a palavra de Deus. E o autor vai dizer assim que, segundo a Bíblia, a forma de Deus revolucionar uma nação é usando a igreja. É pela pregação fiel da palavra. E é o que acontece com a nação de Israel. Ela passa por um processo de revolução quando ela se encontra com a palavra de Deus. Quando o povo é impactado por aquela palavra de Deus. E perceba que o texto diz que eles ficam desde o comecinho da manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, a interpretação, a aplicação da palavra de Deus para a vida deles. E o texto fala que eles estão ali o tempo todo ligados, conectados naquilo que estão ouvindo, desejosos daquilo que estão ouvindo, chegam ao ponto de se emocionar, eles choram. Creio que choram de vergonha, choram de emoção, choram de alegria, mas choram diante de Deus, se prostram diante de Deus, ali por conta da palavra do Senhor, manifesta a realidade daquela comunidade. E às vezes eu percebo que para a gente é tão sofrível, né, um culto de 1h30. Mas essa não é a grande questão. A grande questão é o prazer que nós ainda mantemos no nosso coração, ou não, de ouvir a palavra de Deus. O quanto isso é uma prioridade para a nossa vida, para o nosso coração. Porque me parece que o tempo de vida na igreja rouba da gente a prioridade da pregação, a centralidade da pregação, porque a gente já ouviu muito, a gente já ouviu bastante, então a gente chega àquele nível de que parece que é sempre o mais do mesmo. E aquilo que é mais do mesmo a gente já não para mais para ouvir. A gente escuta, mas não ouve, né? E por isso não há mudança, por isso não há transformação, por isso não há frutificação na igreja, porque não se ouve mais a palavra, apenas se escuta. Mas o nosso autor diz que a revolução na história de uma nação acontece através da instrumentalização de Deus a partir da igreja que é fiel à pregação, à obediência à palavra do nosso Deus. Citando aqui o texto de Atos, capítulo 17, versículos de 1-3, a Bíblia diz assim: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamamos é o Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo vai passando pelas cidades, anunciando o evangelho às cidades, chega na cidade de Tessalônica, onde existe uma sinagoga, e ele vai ali na sinagoga, entre os religiosos, falar para eles que, olha, o Cristo que vocês esperavam é este Jesus que nós estamos anunciando para vocês. Ou seja, a religião não conseguiu perceber, quando percebeu, não conseguiu aceitar a manifestação do Messias, a manifestação do Cristo. Cristo esteve ali, o ungido de Deus estava ali, o Messias aguardado, esperado, estava ali entre eles, mas eles já não conseguiam mais percebê-lo. Eles estavam dentro de uma rotina de apenas atender às leis, aos ritos, aos rituais, que eles não tinham mais a sensibilidade para perceberem que a promessa do Messias havia sido cumprida na pessoa de Jesus Cristo. E eu fico imaginando, meus queridos irmãos e irmãs, que talvez essa seja também para nós uma grande tentação. O fato de nós estarmos dentro da comunidade, de cantarmos os cânticos que cantamos, os hinos que cantamos, fazemos parte do coral, do conjunto masculino, do grupo de louvor, das outras sociedades internas e ministérios da igreja, de termos a conexão com o pastor, ouvirmos o pastor pregar todos os domingos.
Tudo isso, de alguma forma, também pode nos deixar insensíveis àquilo que Deus está fazendo, exatamente pelo fato de achar que aquilo que nós estamos fazendo é o que Deus está fazendo, ou aquilo que nós estamos fazendo é exatamente aquilo que Deus quer. Esse foi um erro que as sinagogas, os religiosos dos dias de Jesus, eles incorreram. Mas Paulo vai até lá, e ele prega, e ele interpreta, ele aplica as profecias no Cristo. É isso que propõe revolução na história de uma cidade, de um povo, de uma comunidade. É isso que faz revolução na nossa vida, no nosso coração. A palavra de Deus, é ela, instrumentalizada pelo Espírito, que pode dar sabedoria ao nosso coração, entendimento à nossa vida, orientação à nossa jornada. A pessoa de Jesus Cristo, enquanto palavra de Deus encarnada, revelada, sua vida, sua história, sua palavra, seus conselhos, seus exemplos deixados, todos eles são palavras de Deus que se revelam a nós para comunicar ao nosso coração. E que nós precisamos, de fato, voltar os nossos ouvidos e ouvir novamente. Voltar a nossa mente e pensar novamente, pensar de novo e repensar coisas que para nós já estavam decretadas, já estavam resolvidas, mas que agora, olhando para a sociedade, para a vida, para a história, a maneira como a gente via, a maneira como a gente interpretava, já não oferece mais uma resposta, já não oferece mais uma direção para quem quer que seja, quiçá para nós mesmos. Sempre é tempo de ouvir o que Deus diz à sua igreja ao longo dos tempos, ao longo das gerações. Sempre é tempo de ouvir. Um outro texto interessante que demonstra essa realidade da importância da pregação da palavra de Deus é Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé ela não nasce a partir da adoração ou de qualquer outro movimento da igreja. A fé ela é desenvolvida pelo Espírito Santo no coração de um ser humano a partir da mensagem de Cristo, da anunciação do Cristo, da revelação às pessoas de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que nasceu, que viveu entre nós, que morreu em nosso favor, em nosso lugar, que carregou consigo o preço dos nossos pecados, que pagou a dívida que havia entre nós, que ressuscitou dos mortos, que nos convidou a uma vida de missão nessa terra, para mostrar às pessoas e dizer às pessoas que em Cristo nós somos verdadeiramente livres, que em Cristo Deus nos trouxe para perto de si. Essa é a dinâmica, é a direção, é a palavra, é a mensagem de Cristo. Acerca disso ainda, o autor vai dizer que não existe ninguém que, uma vez tendo conhecido o Evangelho de Cristo e aceitado as Escrituras como regra de fé e prática, não sinta prazer em adorar ao Senhor e se prostrar diante dele. Porque é isso que a palavra produz no coração daqueles que a ouvem, daqueles que a acolhem como direção de vida para si. Ela nos leva ao caminho da adoração como resultado da ação dessa palavra na nossa vida, como aconteceu aqui no texto que nós lemos. Ele ainda vai dizer que foi transformado por Jesus, mas não ter prazer na comunhão e na adoração, juntamente com os irmãos, é um equívoco sem medida. Porque quando Jesus transforma o nosso coração, quando a palavra de Deus penetra a nossa vida, faz morada na nossa vida, quando o Senhor Jesus se torna o nosso referencial, necessariamente, como ao Senhor Jesus, nós passamos a ter prazer na vida em comunhão,
Nós passamos a ter prazer na adoração a Deus, porque a adoração passa a ser o resultado, ou passa a ser a demonstração da nossa gratidão a Deus por ter nos alcançado, por ter nos salvado, por ter dado para a nossa vida missão, por ter dado sentido na nossa vida através da missão de pregar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho, de compartilhar o Cristo com as outras pessoas. Se isso não é uma realidade na nossa vida, ele diz, é um equívoco sem medida. Um texto que nos dá essa ideia da vida em comunidade, do prazer em comunidade como resultado da pregação, é o Salmo 111, versículo 1. Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na congregação dos justos. A adoração, a vida em comunidade, a expressão da fé na vida em comunidade, demonstra essa presença da palavra em nós, do Cristo em nós, e o entendimento do que isso significa, do que essa habitação significa na nossa vida e para a nossa vida. E ele ainda vai dizer que a adoração é o reconhecimento de quem Deus é e o reconhecimento da autoridade da sua palavra. Eu adoro porque eu reconheço quem Deus é. Eu adoro porque eu reconheço a autoridade da palavra de Deus. Entendo que Cristo, que a Bíblia são expressões da manifestação da graça de Deus. E por isso então eu adoro, porque ela se revelou a mim dessa maneira. O texto que nós lemos no versículo 6, o narrador diz assim: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Olha o quanto a palavra de Deus faz diferença no coração desse povo, o quanto a palavra de Deus leva esse povo à confissão, à humilhação, leva esse povo à rendição, leva esse povo à adoração. A palavra é o start, ela é sempre o start, a pregação da palavra é sempre o start, a palavra que se prega, a palavra que se ouve pregar. E ele ainda vai encerrar esse primeiro tópico dizendo que uma igreja revitalizada assimila o ensino fiel das Escrituras e, consequentemente, cultiva vida de adoração ao Senhor. Uma igreja revitalizada assimila o ensino fiel das Escrituras e, consequentemente, cultiva vida de adoração ao Senhor. Ou seja, vai além do que aqueles minutinhos que nós temos no culto para se cantar cânticos, para se cantar hinos, aqueles minutinhos que a gente tem que fazer um esforço enorme para administrá-los no decorrer do culto, para que o culto não termine tão tarde, para que as pessoas não se chateiem pelo horário. A proposta é que a adoração que nasce a partir do acolhimento, do entendimento, da ação da palavra de Deus pelo Espírito em nós, é de que essa adoração é a adoração que está na vida, é aquela que sai do culto e se realiza no nosso dia a dia. Porque a do culto ela é muito estética, a do culto, a adoração do culto ela é muito limitante, mas a adoração da vida ela é muito abrangente, ela é muito testemunhal, ela é muito missional, e por isso a importância da adoração na vida. Quem dera nós nos sentíssemos tão orgulhosos de adorar a Deus na nossa vida, quanto nós nos sentimos orgulhosos quando nós oferecemos um cântico bem ensaiado, uma cantata bem elaborada, um musical bem trabalhado. Quem dera o nosso dia a dia nos desse a alegria de experimentar o mesmo prazer, a mesma alegria, a mesma dedicação
né, para que nós expressemos uma vida de adoração a Deus, a mesma dedicação que nós temos com os ensaios de uma cantata, dos pormenores de uma cantata, os ensaios de um grupo de louvor, a preparação para o culto, são realidades para a vida, né, a adoração da vida. É por isso que o autor vai citar um texto muito interessante de Paulo, onde Paulo diz: habite em vocês ricamente a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, por meio dele, dando por meio dele graças a Deus Pai. Essa é a vida de adoração, aquela que nos leva a ensinar, a aconselhar, ou seja, a servirmos uns aos outros, como expressão de adoração, fazendo tudo isso em nome de Jesus, dando graças a Deus através do nosso comportamento parecido com o comportamento de Jesus. Um segundo resultado da pregação da palavra é a humilhação. Versículo 9, finalzinho do versículo 9 do nosso texto, diz o seguinte: todo o povo, enquanto ouvia a pregação da palavra, todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. A palavra de Deus precisa tocar o coração do homem. E eu vou dizer para você mais do que isso. Nós precisamos nos permitir ser tocados pela palavra de Deus. E isso só pode acontecer quando a gente decidir ouvir a palavra de Deus e não apenas escutá-la. E ouvir tem a ver com prestar atenção. Ouvir tem a ver com intencionalidade. Escutar tem a ver com algo acidental. Passa uma moto na rua e eu a ouço. Passa um caminhão na rua e eu o ouço. Mas ouvir é intencional. Eu preciso me dedicar àquilo, para ouvir. E quando o povo ouve, e ouvir tem a ver com prestar atenção, com intencionalidade, quando o povo ouve, o povo chora. O povo chora diante de Deus. E acerca disso o autor da revista diz que o lamento do povo de Israel, ao ouvir a exposição da palavra de Deus, era fruto de um sentimento de humilhação que tomou conta do coração de todos. Eles se conscientizaram do pecado e perceberam quão longe estavam do padrão de Deus. Puxa vida, quando eu olho para mim eu fico pensando, quando é que foi que eu me senti envergonhado? Quando a palavra de Deus trouxe ao meu coração a realidade de uma vida que não estava condizendo com Cristo Jesus. A gente, como eu disse no início, a gente entra num mecanismo tão automático, tão irracional, que a gente para de refletir, a gente para de fazer considerações, a gente para de tentar entender aquilo. Às vezes a gente ouve um pregador, alguém que está ensinando a palavra de Deus, e de repente a gente só não concorda com o que ele diz, mas a gente sequer faz o movimento de: fulano, eu não concordo com aquilo que você falou, mas eu queria que você me explicasse, por que é que você pensa assim? Geralmente a gente adota apenas a postura: não concordo com ele e acabou. Porque talvez ele tenha dito algo que para mim não fez sentido, ou algo que eu não estou disposto a reentender, a reavaliar, a repensar. Não, eu aprendi que é assim e vai ser assim, e no fim a minha vida é uma vida de sofrimentos, de incoerências, de sofrimentos por coisas que eu tenha entendido errado, ou tenham me ensinado
a olhar de uma maneira equivocada, e aquilo só me traz angústias e sofrimentos, e mesmo assim eu me acostumo com as angústias e sofrimentos, porque o que eu penso é, eu sou pecador, então eu vou sofrer mesmo por causa disso, quando que na realidade, na verdade, Cristo fala de liberdade, de cadeias quebradas, de correntes das quais nós somos libertos. O povo percebe isso, eles choram quando eles se dão conta da vida que eles estavam levando. Ora, eu fico pensando, quanto tempo faz que você não chora diante de Deus por conta dos seus pecados, por conta da sua indiferença, por conta da situação da igreja onde você faz parte, ou da sua situação na igreja da qual você faz parte? Quanto tempo faz? Aos Romanos, Paulo diz o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei nos faz nos sentir envergonhados, mas nós não podemos parar no sentimento de vergonha, nós não podemos parar na sensação de humilhação apenas, nós não podemos nos saciar com as nossas lágrimas. E Deus demonstra isso na narrativa bíblica desde o Éden. Ora, Adão e Eva, quando pecam, eles ficam num tempo de autocomiseração ali, mas Deus, vamos resolver isso aqui. Deus não os deixa prostrados ali no chão. A Bíblia diz que Deus os veste, Deus contempla a vergonha deles, e Deus dá roupa para eles e os despede com a promessa de que, olha, não vai ser assim sempre. As coisas não param aqui. Eu redimo, eu transformo, eu salvo, eu abençoo. Eu creio que essa talvez seja a grande sacada quando nós nos colocamos diante da lei. A consciência do pecado não deve nos jogar para baixo e nos deixar lá embaixo. Deve nos colocar numa situação de sujeição e submissão a Deus. E nesse sentido, vivendo essa realidade da sujeição e da submissão, nós nos apegarmos à mão estendida de Deus e nos levantarmos para uma nova vida, para uma nova dinâmica. O autor vai dizer que este é um dos resultados que se verificam na igreja envolvida pelo processo de revitalização. Qual resultado? Consciência do pecado, produzida pelo contato com a palavra de Deus e consequente humilhação perante o Senhor. Esse é o caminho. Esse é um dos resultados que se verifica a partir da pregação da palavra de Deus numa igreja que está em processo de revitalização. Primeiro, a pregação da palavra. E a partir dessa palavra, consciência de que nós estamos errados, consciência de que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados diante de Deus, colocar a nossa vida em ordem, mudar a nossa história, mudar o nosso comportamento. Mas eu já passei por momentos, irmãos, de pregar em igrejas que pastoreei, em que quando a gente chama a atenção da igreja, as pessoas se sentem ofendidas. E a gente nem ofende. As pessoas dizem, mas não é bem assim também. As pessoas não conseguem mais viver com o desconforto. O desconforto nelas não leva à mudança, leva à ira, leva à mágoa, leva à rejeição daquele que provoca o desconforto, mas não leva as pessoas, elas não se permitem mais serem tocadas pelo desconforto, para que a partir do desconforto elas possam pensar e repensar. Mas diante do desconforto, elas saem da igreja, elas se desconectam daquele que foi o objeto o instrumento de confrontação. Falta-nos, no tempo que nós vivemos, na comunidade, um povo que, diante da pregação da palavra de Deus,
Se submeta à autoridade dessa palavra e diz: de fato, nós estamos errados. De fato, nós não estamos andando na direção certa, nós precisamos mudar. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos perdoa pela direção que nós estamos andando, que não é a tua direção. Porque como resultado da palavra ouvida, entendida, compreendida, a humilhação, o reconhecimento, a conscientização de que, de fato, nós precisamos mudar. Um terceiro resultado proposto pelo autor é o quebrantamento. Quebrantamento é o reconhecimento das nossas limitações e da necessidade de que temos do Deus, de que temos um Deus soberano e misericordioso. Tem um erro aqui de digitação. Quebrantamento é o reconhecimento das nossas limitações e da necessidade de que temos de um Deus soberano e misericordioso. Quebrantamento. Me lembro dessa narrativa de Atos capítulo 2. Irmãos, que faremos? Então, Pedro, que estava pregando para aquele povo, ele fala do pecado, ele fala da necessidade de crer em Jesus. As pessoas que ouvem, olham para ele e falam assim: o que a gente vai fazer? Olha para os apóstolos, então, mas o que a gente faz então? E Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Quebrantamento, arrependimento, reconhecimento da rota que nós estamos seguindo, a rota errada, usando a bússola errada, usando a direção errada, mas uma direção que nos convém em alguns instantes. Ou então, quando nós não estamos em rota alguma, nós estamos ali com o nosso navio ancorado num lugar perigoso, num lugar deserto, num lugar afastado, e os nossos recursos, a nossa comida, tudo que temos está sendo consumido e nós não somos reabastecidos. E ficar ancorado num lugar parado significa morrer. Seguir numa rota diferente a partir da nossa própria bússola significa morrer, não andar de acordo com a direção que Deus quer. Por isso a necessidade de quebrantamento. O autor ainda diz que a igreja que busca a revitalização não hesita em se quebrantar e de se dobrar em total dependência do poder e da ação do Espírito Santo. Aliás, a resistência ao quebrantamento é oposta à ação do Espírito. Meus irmãos, se não há quebrantamento no nosso coração diante da pregação da palavra de Deus, nós estamos totalmente fechados à direção, à voz, à inspiração do Espírito Santo de Deus. Nós paramos de ouvir o Espírito e começamos a escutar uma pregação, uma palestra. Passamos a escutar qualquer coisa que você quiser dar um nome àquilo ao processo de ensino da igreja, menos de direção de Deus à sua comunidade. Citando o texto de Atos 7, versículo 51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Vou deixar você pensar sobre isso. Quarto resultado, alegria. Alegria. A pregação produz alegria no coração do homem, e a maior alegria é receber o Senhor Jesus e ter nele a salvação. E eu digo a você, a salvação da nossa condição.
A salvação da nossa direção, da direção da igreja, da direção da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, que às vezes vai numa direção oposta, mas em Cristo Jesus, porque nós ouvimos a palavra de Cristo, nós somos resgatados, restaurados, salvos de uma rota de morte e realinhados na rota de Cristo. E isso traz alegria ao nosso coração, felicidade ao nosso coração. Mas como eu vejo tristeza e pesar nas comunidades religiosas. Esses dias eu passei assim por e todo ano esse processo para mim é um processo muito doloroso. O processo onde eu tenho que, junto do conselho, indicar liderança para a igreja. O tempo no qual, enquanto presidente da Assembleia da Igreja, eu tenho que me expor a processos de eleição de oficiais. E a gente vive aquela dor que é quase que de um parto, aquela dor terrível de ver que acabou a alegria de servir, acabou a alegria no Senhor. E todo mundo, com as suas razões justas ou não, cada um sabe de si, mas todo mundo tem uma justificativa justa. Todo mundo tem. E está cada vez mais difícil a gente encontrar na encarnação da igreja aquilo que o salmista, no Salmo 100, versículo 2, ele fala: sirvam ao Senhor com alegria. E esse é um dos sinais que as igrejas estão morrendo. Falta a alegria da salvação. Falta a alegria do primeiro amor. Não é à toa que Davi, no seu momento de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, ele pede para Deus: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. E a alegria da salvação é a expressão no serviço, da gratidão, porque Ele nos salvou. Meus irmãos, nós servimos a Deus porque Ele nos salvou, Ele nos serviu primeiro com a sua própria vida. E eu penso que essa é a razão, é o motivo, é a motivação para que a gente queira, para que a gente deseje servir ao Senhor, e deseje isso não como expressão de constrangimento, não como expressão de obrigação, mas como uma única, verdadeira e intensa expressão de alegria ao nosso Deus. Alegria de servir a Deus. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve: apesar de muito sofrimento, e ele está falando dessa igreja, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Precisamos receber a palavra de Deus com alegria, entendendo que até mesmo quando ela é dura conosco, nós nos alegramos, porque nós entendemos que aquela dureza tem a ver com o nosso bem. Ela vem com o desejo daquele pai, daquela mãe que precisa ser duro com o filho, não porque não o ama, mas exatamente porque o ama. O autor diz que a pregação fiel das Escrituras é consolo, é bálsamo que conduz a igreja ao reconhecimento da verdadeira felicidade em Cristo. Mas se a gente só escuta, ou se a gente não escuta, mas se a gente está dentro de um processo de indiferença, falta muito para acabar. Nossa, mas que hora será que vai ser o louvor? Ou então nossa, que horas mesmo que a gente vai cantar aqui? É só isso.
E se as coisas saem dentro do esquema, dentro do tempo cronometrado, dentro daquilo que se havia pensado ou se está acostumado, para nós desaparece a alegria no meio do culto. No meio do culto. Um culto que é só uma programação para aquele que vive assim. Mas não é nada aprestado a Deus. Nada prestado a Deus. Não há alegria, não há felicidade, não há quebrantamento, não há humilhação, não há. O salmista ele diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. Ele diz: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Mas pastor, você está falando aqui agora que traz humilhação. Isso, nos humilha para que através da graça de Deus, através da consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo de errado, por conta da consciência dos pecados que nós estamos cometendo, nós sejamos levados ao quebrantamento, nós sejamos levados à confissão, e a partir disso, renovados no espírito, renovados na alma, renovados no coração, e então experimentemos a alegria da salvação, a alegria da fé, a alegria do serviço, a alegria da gratidão. Esse é o processo. Um quinto resultado da pregação da palavra é o entendimento. A Bíblia é a palavra de Deus, a qual o Espírito Santo nos faz compreender. Os discípulos provaram isso quando Jesus lhes explicou as Escrituras. Diz o texto: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Um comentarista, um biblista, chamado William Hendrickson, ele diz o seguinte, quando comenta o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 13, ele diz assim: o Espírito Santo não se satisfaz enquanto a palavra de Deus não cumprir a sua missão plenamente e o crente não tiver alcançado a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Porque é isso que o Espírito quer. O Espírito ele quer que a sua palavra, que a graça de Deus, que o conhecimento da palavra de Deus, eles cumpram a sua missão no nosso coração, nos levando à maturidade, nos levando a desenvolver a maturidade de Cristo em nós. O Espírito vive intensamente nesse exercício, até que ele se satisfaça de ver que o seu filho, que aquele que foi tirado das trevas para a vida, ele tenha entendido a fé, ele tenha compreendido a razão da sua salvação, a razão da sua vida, a razão de ser igreja e de ser corpo de Cristo, especialmente no texto de Efésios 4, onde Paulo está falando literalmente sobre a igreja. Enquanto a igreja não entender o que é que significa ser igreja, enquanto a igreja não entender o que é a palavra de Deus quer dela, espera dela, a instrumentaliza para que ela corresponda àquilo que Deus quer, ele não se satisfaz até que a igreja ela corresponda a essa realidade. O Espírito fala intensamente através da pregação da palavra de Deus, chama a atenção da igreja, convoca a igreja, desafia a igreja, até que ela ouça. Mas às vezes nós só queremos escutar, e a palavra não faz mais diferença no nosso coração, porque a gente continua apenas escutando, sem entender. A gente não entende o que Deus quer. A gente se torna, como muitos fundamentalistas são, literalista, e a gente usa a palavra de Deus como ferramenta de julgamento do outro,
como ferramenta que mede o nível de santidade do outro, como ferramenta que se usa para olhar as obras do outro, como ferramenta de medida de intensidade, de fervor de uma igreja, mas não como algo que muda a nossa história, não como algo que corrige a nossa vida, não como algo que traz paz, alegria, consolo, fervor à nossa história. Às vezes eu ouço pessoas defendendo, falando coisas em relação à palavra de Deus, e eu fico pensando, puxa, até hoje ela ainda não entendeu. Mas como entender? Se a gente vive num ambiente religioso nesses últimos dias que nós vivemos, onde todo mundo tem certeza de tudo, onde todo mundo já sabe de tudo, e aquilo que aparece de novo é heresia, é liberalismo. Como? Como vão ouvir, se só preferem escutar? Mas o Espírito Santo traz entendimento àqueles que ouvem. O Espírito Santo leva à maturidade, e é por isso que ele não desiste da igreja. Passa geração, já vi gerações passando, já ouvi dizer de gerações passando, na qual eles de fato não ouviram a palavra de Deus, apenas escutaram. Mas na geração seguinte, ou 2 gerações depois, ou mais gerações depois, a gente tem um movimento da graça de Deus, porque o Espírito ficou insistindo, 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 e a igreja entendeu que ela precisava ouvir, não apenas escutar. Ouvir, como eu disse, é intencional. Escutar é acidental. O autor diz que o que Deus deseja fazer pela sua igreja nos nossos dias passa pela total devoção do seu povo à fonte da sabedoria. Qual fonte? A Bíblia. O que Deus deseja fazer pela sua igreja em nossos dias passa pela total devoção do seu povo à fonte da sabedoria, a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é fundamental num processo de revitalização, mas não enquanto símbolo. Ela é fundamental enquanto instruidora da vida dos membros de uma igreja. Por isso, eu encerro essa aula deixando uma pergunta para você, e eu quero convidar você a mais uma vez se comprometer com esse exercício, a você mandar a sua resposta no meu zap pessoal. Quais são as evidências de que a Bíblia tem impactado a nossa igreja? Quais são as evidências de que a Bíblia tem impactado a nossa igreja? Convido a você a dar uma resposta para mim. Eu quero saber o que você percebe de evidência de que a Bíblia tem impactado a nossa igreja. Ore sobre isso. Responda, como eu disse no último exercício, não com o olhar daqueles que só querem criticar e apontar o dedo, mas responda como aquele que ama essa igreja, que tem amor pela causa de Cristo, que precisa ser reavivada aqui nessa igreja. É com amor que eu peço para você fazer esse exercício. Quais são as evidências de que a Bíblia tem impactado a nossa igreja? Ore, pense e participe desse processo, dessa decisão, em comunidade,
de iniciarmos ou não um processo de revitalização da nossa igreja. Quero orar com você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós pedimos que Tu fales ao nosso coração, que o Senhor opere com poder nas nossas vidas, que a Tua palavra, a ministração dela, tenha autoridade sobre as nossas vidas, que ela nos leve à humilhação, ao arrependimento, à confissão dos nossos pecados, ao quebrantamento do nosso ser, e que assim restitua a alegria da salvação, Senhor, para que numa nova dinâmica de vida, entendendo a Tua palavra, nós possamos então ser reanimados, ser revitalizados, vivificados pelo poder do Espírito que quer habitar e agir em nós. Pedimos isso enquanto indivíduos, e eu peço isso sobre a Tua igreja que me ouve nesse instante. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Um ótimo domingo para você, que Deus te abençoe, e nós nos encontramos hoje às 20 horas no nosso canal no YouTube. Beijo no seu coração e até a noite.